Fala galera, olha só, hoje vamos falar de uma doença que realmente é muito complicada, tá certo? Vamos falar de espondilite anquilosante, tá? Espondilite, então, inflamação na coluna vertebral e anquilosante que deixa bloqueado, que deixa ali, ó, travado e realmente é muito ruim. É uma dó gigantesca desses pacientes, porque esses pacientes sofrem, a coluna fica dura, a coluna fica rígida, tem dificuldade de fazer flexão, tem dificuldade de rodar, tem dificuldade. Enfim, gente. Eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou aqui o fisioterapeuta do Instituto de Tratamento da Dor e tenho pacientes aqui ó, diariamente com espondilite anquilosante, tá? E que a gente faz de tudo para que melhore o movimento. Mas enfim, vamos cair para dentro aqui e vamos entender um pouquinho mais sobre essa doença. Chega aqui. Então, olha só, o nome espondilite anquilosante, gente. Então, como eu já falei, tudo que termina tudo que fala em espondilo, tá certo? A gente está falando de coluna vertebral. It, a gente está falando de inflamação. E anquilosante, a gente está falando de bloqueio. Então, espondilite anquilosante é uma inflamação na coluna vertebral que gera bloqueio. Olha só, é uma doença, gente, inflamatória crônica. Primeira parada que a gente tem que entender e que a espondilite anquilosante é uma inflamação crônica. O que acontece quando a inflamação é crônica? Você está lembrado? Você está lembrado que quando uma inflamação ela é crônica, ela tende nas estruturas ósseas, elas tendem a ossificar, elas tendem a formar matriz tecidual óssea e que aí essa matriz tecidual óssea gera deformidade. E é isso aí que acontece na espondilite anquilosante, tá? E que ela geralmente, a grande maioria, é associada ao antígeno HLA B27 com frequência de 90%. Então, esse antígeno, gente, ele é um predisponente importantíssimo à inflamação na coluna vertebral, tá? E essa inflamação, ela acontece principalmente aonde? Na articulação sinovial e em todos os tecidos conectivos. A gente vai já ver a imagem que você vai entender um pouquinho melhor como é que isso aí funciona. Gente, ó, a coluna vertebral inteira e a região sacroiliaca, quando você pega ali o sacro ilíaco, fica comprometido, fica aqui, ó, com inflamação muito concentrada em toda a parte sinovial e também nos seus tecidos conectivos, que são ligamentos, que são cápsula, que são os meniscos, que são as estruturas que ficam entre as facetas vertebrais. Então, olha só, essa espondilite anquilosante é isso aqui, gente. Ó. Então, imagina que você tem aqui, ó, uma inflamação, tá certo? Aqui você tem o corpo vertebral, aqui você tem o disco, tá? O disco, e aqui você tem essas estruturas aqui que estão inflamadas. E com o tempo, tá? Com o tempo que essa coluna ela vai ficando cada vez mais crônica, essa inflamação vai ficando cada vez mais sedimentada, aí acontece uma fusão. Observa que aqui, ó, houve uma fusão de uma vértebra com a outra. Aqui também teve uma fusão de uma vértebra com a outra, diminuiu o espaço iscal e nós vamos chamar essa fusão dos ossos dizendo que a coluna está em bambu. Então, lembra um bambu? Então, é mais ou menos isso, tá? Infelizmente, eu poderia, eu poderia ter colocado aqui um bambuzinho, tá certo? Para você ver, para essa imagem, fazer essa correlação para você ver que isso daqui que você está vendo aqui, ó, isso daqui que você está vendo aqui é exatamente parecido com o bambu. Mas quando acabar esse vídeo, tá certo? Você procura assim, bambu e você acha uma porrada de bambu. Mas antes de procurar bambu na internet, deixa eu falar uma parada aqui, ó. Me ajuda que o algoritmo do YouTube nos entregue para tudo que é canto, gente. Para isso acontecer, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal,
apertar o sininho, tá certo? Se liga que assim, ó, quando você se inscreve no canal, quando você aperta o sininho, quando você comenta, quando você dá um joinha, aí o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele faz algumas correlações e diz, poxa, esse vídeo é legal, as pessoas estão dando joinha, as pessoas estão se inscrevendo, estão comentando, enfim, estão apertando o sininho. Pô, esse vídeo é legal, esse canal é legal, vou entregar ele para mais gente. E ajuda a colocar a gente lá na primeira lista lá do YouTube, quando coloca algum dor de coluna, alguma parada desse tipo. E a gente tem gravado vídeos muito top para vocês, tá? Bom, e muitas pessoas que estão aqui no nosso canal não estão inscritas, tá? Simplesmente procuram, às vezes até maratona playlist, e aí não estão inscritos. Eu queria te pedir para você se inscrever, tá? Então, depois que você se inscrever, você vai lá e procura Bambu, tá? E você vai ver que é uma imagem muito parecida com essa daqui. Então, gente, assim, olha só, olha o que acontece, tá? Aqui você tem uma coluna vertebral que está normal, tá certo? E aqui você tem uma coluna vertebral que está com espondilite anquilosante. O paciente que tem um espondilite, que tem uma coluna que está que está com espondilite anquilosante, você observa aqui, ó, que as vértebras elas são fundidas, tá certo? As vértebras são fundidas. Aqui, ó, observa que você tem uma situação normal. Agora, nessa situação aqui, ó, e nessa situação aqui, as vértebras elas já diminuíram o espaço, e aí o paciente ele vai ter uma tendência a ficar numa situação de flexão de tronco. Isso é importante. O paciente tem essa tendência de ficar numa flexão de tronco. Ele tem uma tendência no seu ilíaco a fazer um trabalho de retroversão pélvica, tá certo? E aí, ó, tem todo o desajuste funcional e postural. Galera, olha só aqui um raio-x aqui, ó, de um paciente com espondilite anquilosante, tá? Eu não sei se você observa que aqui, ó, na região sacroiliaca tem uma série de deformidades. Você já tem uma formação de calcificação dessa articulação. Observa que aqui, ó, essas vértebras aqui, ó, tanto essa. Aqui, vamos lá. Aqui você tem sacro, S1, tá? Aqui você tem L5. Aqui você tem, vamos lá, L4, L3, L2, L1. E aqui você tem T1 com a 12ª costela se inserida aqui em T1, tá? Bom, observa que essa coluna, gente, ela além de ter aqui, ó, uma redução importante de espaço, essas vértebras elas estão bastante deformadas. Esse paciente aqui, além dele ter a espondilite anquilosante, ele tem um espondiloartrose, tá? Espôndilo de coluna e artrose de desgaste. Então, olha só, aqui é um raio-x de um paciente que tem espondilite anquilosante, tá certo? E também tem uma espondiloartrose. Geralmente os pacientes, quando ele tem espondilite anquilosante, eles evoluem para uma espondiloartrose, tá? Bom, o contrário não é verdadeiro, tá? O paciente, quando ele tem espondiloartrose, ele não evolui para um espondilite anquilosante. Lembra que a gente falou lá no início, em que você tem uma vértebra aqui, uma coluna que ela está toda inflamada. Por conta dessa inflamação, gerou uma artrose, tá? Mas uma artrose não gera um espondilite anquilosante, tá? Uma artrose, ela é gerada porque o camarada tem sobrepeso, por uma série de outras coisas, tá certo? Mas não porque tem espondilite anquilosante. Bom, gente, aqui a gente observa uma coluna que está normal, tá? Aqui tá, o espaço está normal, aqui também o espaço está normal, aqui o espaço está um pouquinho reduzido, tá? Mas essas vértebras aqui, ó, elas já estão ruins, tá? Essas vértebras, elas já estão com processo de desgaste, e esse processo de desgaste ele vem por conta da inflamação. Galera, isso aqui é um paciente com espondilite anquilosante, tá? Essa imagem foi uma imagem que ela ficou muito representativa para um paciente que tem espondilite anquilosante.
Paciente que tem espondilite anquilosante sente as costas aqui como se tivesse cheio de espinhos. Dói tudo, gente. Imagina você ter inflamação de cabo a rabo, do começo ao fim, da cabeça até o sacro, tá? Por conta de uma inflamação. Então dá dó mesmo, tá? Paciente que tem espondilite anquilosante sente muita dor e você quer fisioterapeuta, o que você faria? Então, o que você faria com um paciente que tem uma situação dessa daqui, ó? Que tem uma situação dessa daqui também, que a coluna está toda inflamada e que reduz o espaço. O que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que trabalhar a mobilidade, só que essa mobilidade, a gente tem que ter cuidado com grandes amplitudes articulares. Temos que botar o paciente para mexer, temos que fortalecer a musculatura, tá certo? Mas esse trabalho de fortalecimento, esse trabalho de alongamento, de manipulação, não pode ser algo que tenha muito movimento. Lembra que a coluna está rígida, lembra que a coluna, essa coluna aqui, essas vértebras aqui, olha só, essas vértebras aqui que vocês estão vendo aqui, ó, aqui, tudo isso aqui, galera, está muito desgastado, tá certo? E está muito inflamado, lembra da coluna em bambu, tá? Pode mexer, mas não pode forçar e não pode aumentar muito o processo de ADM, de amplitude de movimento. Isso aqui é uma dó mesmo, tá? O paciente ter uma sensação dessa é complicado. Gente, então assim, ó, existem alguns fatores de riscos, tá? Então, quais são os fatores de risco? Primeiramente, histórico familiar. Se o paciente tem um histórico familiar de espondilite anquilosante, existe uma importante probabilidade dele também ter. Outro aqui, ó, esforço repetitivo. Muito esforço repetitivo pode fazer com que haja inflamação generalizada. Excesso de peso, pessoas obesas que pesam 20, 30, 40, 50 quilos a mais, existe uma probabilidade de também desenvolver espondilite anquilosante. Idade avançada. A idade avançada com espondilortrose, com aquelas paradazinhas, osteófilo, tudo de faceta, tudo aquilo ali, gerando processo de atrito, também pode gerar espondilite anquilosante. Mas você não acabou de falar que o processo de artrose geralmente não causa espondilite anquilosante? A espondilite anquilosante é que gera artrose, mas também em algumas situações, a idade avançada, a fraqueza, a desidratação de disco, a desidratação de vértebra vai começando a fazer com que fique um pouquinho mais curvado, inflama e pode gerar uma espondilite anquilosante. Trauma direto, isso aqui menos, tá? Doenças circulatórias também importante, algumas doenças circulatórias podem gerar aqui espondilite anquilosante. Doenças imunológicas, lembra que eu falei para vocês lá da parada do antígeno também, doença imunológica, tá ok? Então aqui, temperatura, então dependendo da temperatura de alguns climas, pode propiciar que o paciente ele tenha realmente, desenvolva um quadro de espondilite anquilosante. E aqui, ó, atividades desportivas, eu tenho pacientes aqui na clínica, e você sabe que eu trabalho com esporte de alto rendimento, né? Eu trabalho há muitos anos com futsal, trabalho com futebol, tenho convocação de seleção brasileira, inclusive de futsal, tá certo? E assim, a gente trabalha com muitos atletas de alto rendimento. Agora, quando a gente fala de atletas profissionais, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porque tem toda uma equipe que acompanha. Agora, quem dá trabalho aqui são os amadores, viu? Poxa, cacetas, aqui a gente tem atleta amador que são viciados nos esportes que fazem, cara, que não sabem alguns limites, não querem parar de correr, não querem parar de fazer crossfit, não querem parar de fazer musculação, estão com a coluna aqui lascada, cheia de problemas, a gente tratando e querendo fazer exercício. Então, as atividades desportivas desajustadas podem ser também fatores de risco, tá bom? Então, gente, agora sim, ó, tem algumas formas de prevenir, tá? Chega aqui na prevenção. Cuidado com esforços articulares. Tudo que você sobrecarrega muita articulação, tudo que você força, existe a probabilidade de inflamar. Aqui, ó, limpar alguns ferimentos em algumas regiões para que não tenha um processo de inflamação, de infecção, evitar traumas articulares, tá bom? E aí, gente, você tem aqui também dar repouso, tá? É importante que você dê repouso à articulação, é importante que você dê repouso à sua coluna. Tá show? Muito bom, olha só, fico muito feliz que você chegou aqui ao final dessa videoaula. Então, eu fico muito feliz porque é sinal que você realmente gostou, sinal que você realmente está interessado. Poxa, a gente está uma porrada de minutos aqui falando e eu espero que você realmente
Se você chegou aqui, eu espero que você realmente tenha gostado e que você não só tenha gostado, mas que você faça o seguinte, ó. Pega o link aqui desse nosso vídeo, joga nos teus grupos, joga no grupo do trabalho, joga no grupo de família, joga nos grupos dos seus amigos, porque às vezes tem uma galera que está lá naquele grupo lá que você nem sabe e que elas às vezes têm espondilite anquilosante e às vezes assim, ela não tem, mas ela conhece alguém que tem, gente. E aí você, de certa forma, se você faz isso, você vai ajudar essa pessoa não só a resolver seu problema, entender um pouco seu problema, entender como é que pode prevenir, entender como é que pode evitar para que não evolua a doença. Tá show? Muito bem. Obrigado. Espero que você realmente tenha ficado muito feliz com esse conteúdo, que eu achei que ele está muito top. E espero te encontrar no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Deus abençoe.